Hoje nós vamos encerrar essa série. E eu trouxe um vídeo para a gente assistir logo no começo. E eu queria pedir para você prestar bastante atenção. Tá bom? Vamos lá? What keeps us healthy and happy as we go through life? If you were going to invest now in your future best self, where would you put your time and your energy? There was a recent survey of millennials asking them what their most important life goals were. And over 80% said that a major life goal for them was to get rich. And another 50% of those same young adults said that another major life goal was to become famous. And we're constantly told to lean into work, to push harder and achieve more. We're given the impression that these are the things that we need to go after in order to have a good life. Pictures of entire lives, of the choices that people make and how those choices work out for them, those pictures are almost impossible to get. Most of what we know about human life, we know from asking people to remember the past. And as we know, hindsight is anything but 20/20. We forget vast amounts of what happens to us in life, and sometimes memory is downright creative. But what if we could watch entire lives as they unfold through time? What if we could study people from the time that they were teenagers all the way into old age to see what really keeps people happy and healthy? We did that. The Harvard study of adult development may be the longest study of adult life that's ever been done. For 75 years, we've tracked the lives of 724 men. Year after year, asking about their work, their home lives, their health, and of course, asking all along the way without knowing how their life stories were going to turn out. Studies like this are exceedingly rare. Almost all projects of this kind fall apart within a decade because too many people drop out of the study, or funding for the research dries up, or the researchers get distracted, or they die, and nobody moves the ball further down the field. But through a combination of luck and the persistence of several generations of researchers, this study has survived. About 60 of our original 724 men are still alive, still participating in the study, most of them in their 90s. And we are now beginning to study the more than 2,000 children of these men. And I'm the fourth director of the study. Since 1938, we've tracked the lives of two groups of men. The first group started in the study when they were sophomores at Harvard College. They all finished college during World War II, and then most went off to serve in the war. And the second group that we've followed was a group of boys from Boston's poorest neighborhoods. Boys who were chosen for the study specifically because they were from some of the most troubled and disadvantaged families in the Boston of the 1930s. Most lived in tenements, many without hot and cold running water. When they entered the study, all of these teenagers were interviewed, they were given medical exams. We went to their homes and we interviewed their parents. And then these teenagers grew up into adults who entered all walks of life. They became factory workers and lawyers and bricklayers and doctors, one president of the United States. Some developed alcoholism, a few developed schizophrenia. Some climbed the social ladder from the bottom all the way to the very top, and some made that journey in the opposite direction. The founders of this study would never in their wildest dreams have imagined that I would be standing here today, 75 years later, telling you that the study still continues.
Every 2 years, our patient and dedicated research staff calls up our men and asks them if we can send them yet one more set of questions about their lives. Many of the inner city Boston men ask us, "Why do you keep wanting to study me? My life just isn't that interesting." The Harvard men never ask that question. To get the clearest picture of these lives, we don't just send them questionnaires. We interview them in their living rooms. We get their medical records from their doctors. We draw their blood. We scan their brains. We talk to their children. We videotape them talking with their wives about their deepest concerns. And when, about a decade ago, we finally asked the wives if they would join us as members of the study, many of the women said, "You know, it's about time." So what have we learned? What are the lessons that come from the tens of thousands of pages of information that we've generated on these lives? Well, the lessons aren't about wealth or fame or working harder and harder. The clearest message that we get from this 75-year study is this: good relationships keep us happier and healthier. Period. We've learned 3 big lessons about relationships. The first is that social connections are really good for us and that loneliness kills. It turns out that people who are more socially connected to family, to friends, to community are happier, they're physically healthier, and they live longer than people who are less well connected. And the experience of loneliness turns out to be toxic. People who are more isolated than they want to be from others find that they are less happy, their health declines earlier in midlife, their brain functioning declines sooner, and they live shorter lives than people who are not lonely. And the sad fact is that at any given time, more than 1 in 5 Americans will report that they're lonely. And we know that you can be lonely in a crowd and you can be lonely in a marriage. So the second big lesson that we learned is that it's not just the number of friends you have, and it's not whether or not you're in a committed relationship, but it's the quality of your close relationships that matters. It turns out that living in the midst of conflict is really bad for our health. High conflict marriages, for example, without much affection, turn out to be very bad for our health, perhaps worse than getting divorced. And living in the midst of good, warm relationships is protective. Once we had followed our men all the way into their 80s, we wanted to look back at them at midlife and to see if we could predict who was going to grow into a happy, healthy octogenarian and who wasn't. And when we gathered together everything we knew about them at age 50, it wasn't their middle-aged cholesterol levels that predicted how they were going to grow old. It was how satisfied they were in their relationships. The people who were the most satisfied in their relationships at age 50 were the healthiest at age 80. And good, close relationships seem to buffer us from some of the slings and arrows of getting old. Our most happily partnered men and women reported in their 80s that on the days when they had more physical pain, their moods stayed just as happy. But the people who were in unhappy relationships, on the days when they reported more physical pain, it was magnified by more emotional pain. And the third big lesson that we learn about relationships and our health is that good relationships don't just protect our bodies, they protect our brains. It turns out that being in a securely attached relationship to another person in your 80s is protective. That the people who are in relationships where they really feel they can count on the other person in times of need, those people's memories stay sharper longer. And the people in relationships where they feel they really can't count on the other one, those are the people who experience earlier memory decline. And those good relationships, they don't have to be smooth all the time. Some of our octogenarian couples could
bicker with each other day in and day out. But as long as they felt that they could really count on the other when the going got tough, those arguments didn't take a toll on their memories. So, this message that good, close relationships are good for our health and well-being, this is wisdom that's as old as the hills. Why is this so hard to get and so easy to ignore? Well, we're human. What we'd really like is a quick fix, something we can get that'll make our lives good and keep them that way. Relationships are messy and they're complicated, and the hard work of tending to family and friends, that's not sexy or glamorous. It's also lifelong. It never ends. The people in our 75-year study who were the happiest in retirement were the people who had actively worked to replace workmates with new playmates. Just like the millennials in that recent survey, many of our men, when they were starting out as young adults, really believed that fame and wealth and high achievement were what they needed to go after to have a good life. But over and over these 75 years, our study has shown that the people who fared the best were the people who leaned into relationships with family, with friends, with community. So what about you? Let's say you're 25, or you're 40, or you're 60. What might leaning into relationships even look like? Well, the possibilities are practically endless. It might be something as simple as replacing screen time with people time, or livening up a stale relationship by doing something new together, long walks or date nights, or reaching out to that family member who you haven't spoken to in years, because those all too common family feuds take a terrible toll on the people who hold the grudges. I'd like to close with a quote from Mark Twain. More than a century ago, he was looking back on his life, and he wrote this: "There isn't time, so brief is life, for bickerings, apologies, heartburnings, callings to account. There is only time for loving, and but an instant, so to speak, for that. The good life is built with good relationships." Thank you. Vocês viram, irmãos? O que vocês acharam disso? Um estudo desse, né? Tanto dinheiro. Imagina a quantidade de dinheiro gasto. Esforço, né? 4 gerações, né, de especialistas, né, na área. Imagina a quantidade de energia gasta para chegar à conclusão de que a família, ela é sim, que quando a gente fala de família, a gente fala de relacionamentos humanos profundos, né, vínculos fortes, inquebráveis, laços fortes que unem as pessoas, que esses relacionamentos, eles são tudo aquilo que o homem precisa, né, para se realizar na vida, que a pessoa precisa. Mas mesmo assim a gente fica feliz, né, de ver as coisas testemunhando, né, as pessoas, as universidades testemunhando a verdade. E uma grande verdade que nós estudamos ao longo desse mês, irmãos, foi que a família, ela é a única instituição humana, ela é uma instituição humana, mas que faz parte da ordem da criação. É uma instituição humana, uma construção humana, mas foi instituída pelo próprio Deus na criação. Está relacionada à nossa identidade humana, ao nosso papel, à nossa missão enquanto seres humanos na Terra, ao que nós devemos ser e o que nós devemos fazer. A família está no centro, né, de tudo isso.
O homem se viu ali incompleto desde o começo. Essa é a narrativa, é isso que a narrativa bíblica nos fornece, né? de informação. O homem estava incompleto. Ele precisava de alguém para se completar, né? Não era fazer alguma coisa, não era juntar objetos, não era produzir, construir, não era nada disso. Ele precisava de alguém, mais alguém. Ele sozinho não dá certo, né? E esse estudo, né, eles chegaram à conclusão, né? Solidão mata. Viver para si mesmo é ruim. Viver em torno de si é tóxico, né? Eu gostei dessa afirmação dele aí. Tóxico. É algo doentio mesmo. Na medida em que compartilhar a vida é algo que faz bem. Faz muito bem. Essa frase dele, uma vida boa se constrói com bons relacionamentos. Mesmo no mundo líquido, irmãos. Mesmo num tempo onde os relacionamentos são desprezados, os vínculos são desprezados, e são, de certa forma, estão se deteriorando. Mesmo nesse momento, mesmo nesse tempo histórico, no nosso momento cultural, se nós quisermos viver bem, a gente tem que obedecer àquilo que Deus estabeleceu desde a criação. Nós precisamos construir bons relacionamentos. E construir bons relacionamentos, irmãos, começa por construirmos boas famílias. Famílias fortes, né? Relacionamentos profundos, fortes, duradouros, verdadeiros. Esse é o grande desafio humano. Essa é a grande vocação humana, irmãos. Para se ver no centro da vontade de Deus, no centro do seu chamado, né? Da autorrealização, é essa. Construir bons relacionamentos. Nós conversamos sobre aliança. Para construir bons relacionamentos, a gente precisa estabelecer estrutura sólida da aliança. A aliança protege o amor. A aliança é o ambiente que vai proteger, né, essa via onde nós somos amados e amamos. Amar e ser amado. Nós conversamos um pouquinho sobre a graça. A graça, ela estabelece nos relacionamentos um ambiente de acolhimento, de aceitação, onde nós perdoamos e somos perdoados. Relacionamentos sólidos passam, né, pelo perdão. Sem perdão não existe relacionamento sólido. A gente conversou no último domingo sobre missão. Como a própria construção, né, de relacionamentos, né, tem a ver com a construção que Deus tem realizado em nós mesmos. A obra que Deus realiza em nós depende dos nossos relacionamentos. Deus não trabalha em ninguém sozinho. Deus não trabalha em ninguém egoísta. A forma como Deus escolheu para trabalhar a nossa vida, para nos lapidar, para nos transportar à imagem e ao padrão de Jesus, da plenitude de Jesus, é por meio dos nossos relacionamentos. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse último fundamento, que é a intimidade, irmãos. Que nós estabelecermos um ambiente seguro, de acolhimento, né, um ambiente de construção, né, de produção e não de aproveitamento. Mas é um ambiente em que nós vamos ter condições de conhecer e sermos conhecidos. Família é lugar de intimidade. Intimidade sólida. A construção da intimidade no relacionamento familiar é uma das tarefas mais importantes. Embora seja uma das mais difíceis.
Quando o indivíduo manifesta com sinceridade o que se passa dentro de si, ele se coloca em uma posição vulnerável. Por isso a família precisa ser um lugar seguro para os membros se abrirem. Um dos grandes problemas, né, da nossa cultura, do nosso mundo, do nosso tempo, é essa crise de confiança que a gente passa, né? É generalizada. A gente não pode confiar em mais ninguém. Nós somos treinados a não confiar. Não podemos confiar em ninguém. Em ninguém. Você não pode confiar nem no seu marido, nem na sua esposa. Você não confia nos seus filhos. Você não confia nos seus pais. Hoje a gente não pode confiar em ninguém. Porque ninguém é de confiança. Se uma pessoa toca a campainha lá da sua casa, você não pode confiar nela. Se uma pessoa aborda você na rua, você não pode confiar nela. Se uma pessoa liga para você oferecendo algum serviço, você não confia. Se você vai numa loja e conversa com o vendedor, você quer comprar algum produto, você não confia naquilo que ele está falando. Você não pode confiar em ninguém. Porque se você confiar em alguém, você vai ter prejuízo. Se você confiar em alguém, você vai se dar mal. Você vai sofrer. E nós temos aprendido a ser assim. Mas o grande problema, né, dessa crise de confiança, irmãos, na verdade a crise é o resultado, né? A gente sabe, quando existem relacionamentos sólidos, vínculos sólidos, esse vínculo estabelece um ambiente de seguro, em que a gente pode confiar assim. O casamento, ele deve determinar, né, ao marido e à esposa que eles podem confiar um no outro. Porque eles prometeram. Foi uma promessa. Você pode contar comigo até que a morte nos separe. Não é verdade? Até que a morte, você pode contar. Isso deveria ser o suficiente. A palavra de um homem, né, deveria ser suficiente. A palavra de uma mulher deveria ser suficiente. Essas alianças firmadas, esses vínculos firmados. Mas hoje eles não são. Hoje eles não bastam. E o problema, irmãos, é que isso tem feito de nós pessoas inseguras. Muito inseguras. Até mesmo no ambiente familiar, né? Até mesmo nas nossas casas. Até mesmo dentro dos nossos casamentos. A gente tem muita dificuldade em construir uma intimidade. E hoje eu queria desafiar você, né, como a última proposta, né, desse mês, construir uma intimidade lá na sua casa. Primeiro, eu quero falar para os casais, né, o marido e mulher, construir um casamento baseado na intimidade verdadeira. Construir intimidade vai ser difícil, irmãos. Não é fácil. Não é tão fácil assim. É o que o pesquisador disse no final. É algo tão óbvio, né, mas é tão difícil de pôr em prática. Tão complicado. Se eu preciso de alguém com o qual eu posso contar, se eu sou incompleto sozinho, por que eu não abro meu coração com facilidade? Né? Por que os maridos, né, principalmente os homens, têm tanta dificuldade, né, de abrir o coração, de se expor, de construir intimidade, com medo, né, de se tornar aí alguém fraco, né, alguém vulnerável, alguém que vai estar na mão do outro, da outra. Eu não sei o que ela vai fazer comigo, eu não sei o que ele vai fazer comigo, então eu não posso me abrir dessa forma, eu não posso me expor dessa forma. Mas quando o indivíduo ele manifesta com sinceridade o que se passa dentro dele, e aí ele se coloca numa posição aí de vulnerabilidade, ele vai encontrar
a sua verdadeira casa, né, o seu verdadeiro espaço, ele vai se sentir como nunca acolhido, né, de verdade acolhido por alguém. A gente fica falando, né, ele falou de pessoas que hoje vivem sozinhas no meio de multidões, né? Quantidade de casamentos onde o marido fala que vive sozinho, que não tem a companhia da esposa, a esposa do marido também. Filhos, né? Quantidade de meninos e meninas que hoje crescem isolados, solitários, sozinhos, dentro das suas casas. Porque eles não existe ambiente, né, de intimidade. E, irmãos, intimidade é o que nós precisamos. Essa conexão, né, ela não pode ser superficial. Família é lugar de relacionamentos profundos, porque nós somos profundos. Nós somos criaturas espetaculares, né, maravilhosas. Né? Lembra lá, de um jeito maravilhoso eu fui formado, né, o salmista fala. E existe um mistério tão grande, a gente não consegue entender o que se passa dentro do coração humano. Diz lá no Eclesiastes que existe a eternidade dentro de nós. Deus colocou a eternidade dentro do ser humano. A gente não entende, a gente não consegue lidar. Mas no momento em que nós nos relacionamos com alguém, e que nós nos aproximamos de alguém, em que essa pessoa nos acolhe e nós a acolhemos, acontece algo, né? Acontece algo maravilhoso. Queria pedir para você abrir a sua Bíblia lá em Gênesis, lá no capítulo 2. A gente já lê esse texto muitas vezes, mas eu queria ler mais uma vez hoje, nessa manhã. No versículo 25 do capítulo 2. No versículo 25 do 2, Gênesis, está escrito assim: o homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Agora vai lá para o capítulo 3, no versículo 7. Depois do pecado, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. E então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Irmãos, quando nós somos criados por Deus, Ele nos criou nus. Não é uma discussão se a gente deve usar roupa ou não. Não é essa a discussão. Ele nos criou pessoas verdadeiras, honestas, legítimas, né? Plenas. Não tinha variação, né? Não era uma pessoa por dentro uma coisa, por fora outra. Não precisava esconder nenhum sentimento, não precisava reservar nada. Eram pessoas transparentes, nuas. Antes do pecado, eles não sentiam vergonha. Não tinha receio. Não era intimidador. O outro não intimidava. A pessoa podia ser quem era, né? Eles estavam nus. Eles estavam patentes. Eles estavam ali transparentes. Um diante do outro. Sem reservas. Mas depois que o pecado entrou no mundo, aconteceu algo, né? A gente passou a cobrir um do outro. A questão é essa, irmãos. É cobrir um do outro a nudez. Porque agora eu tenho vergonha, eu tenho receio. Agora eu me sinto vulnerável se eu estiver nu. Se eu mostrar mesmo, se eu me expor, se eu expor os meus sentimentos, aquilo que eu sinto de verdade, se eu expor a pessoa que eu sou de verdade, se eu mostrar quem eu sou, aí eu vou me sentir vulnerável, por isso eu tenho vergonha, eu não posso me mostrar. Daí em diante a gente se cobre um do outro.
A questão é me cobrir um do outro. Um do outro. Mas depois Deus, na própria criação, Ele vai abençoar o casamento. Ele vai abençoar a família. E Ele fala, olha, na família vai ser diferente. Quando um homem casa com uma mulher, ele se torna uma só carne. E por isso que a expressão que a gente mais ouve na Bíblia, quando os casais se casavam, né, era, eles se conheciam. E conheceu Arão, a sua mulher, e conheceu Abraão, a Sara, e conheceu, né? Essa relação. Conhecer, né? De forma íntima, pessoal. Grande desafio para nós hoje é construirmos relacionamentos, irmãos, baseados na intimidade, né? Na verdadeira intimidade. Não é sexo. Não é sexo. A questão não é sexo. É lógico que sexo faz parte. Tem a ver, sim. Está relacionado. Tem tudo a ver. Mas não é só isso. Tem mais a ver com o encontro de vidas, né? Um encontro de alma, de emoção, de expor quem você é por dentro, de acolher a outra pessoa por completo. Essa união plena, perfeita, que até parece com aquela união que Deus estabeleceu conosco. E é essa referência que a gente tem sempre falado aqui em todos os domingos. Desde a aliança. A gente aprendeu aliança com quem? Com Deus. A gente estabelece aliança no casamento e na família porque Deus estabelece aliança conosco. A gente estabelece a graça nos relacionamentos porque Deus estabeleceu a graça para conosco. É sempre assim, irmãos. O trabalho que a gente realiza é o trabalho que Deus tem realizado em nós. E da mesma forma, Deus se relaciona conosco, né, de forma íntima, com intimidade. E esse relacionamento deve ser o espelho, deve ser a nossa referência para todos os nossos outros relacionamentos, principalmente os relacionamentos familiares, das pessoas mais queridas, irmãos. Quando eu falo de família aqui, eu estou falando dessa força natural que tem a natureza, mas às vezes você foi criado por pais adotivos, não tem aquele vínculo, né, natural. Às vezes você é um irmão que foi agregado, às vezes você é aquela amizade tão chegada, mais que até a que a gente tem com o irmão. São esses vínculos profundos, esses relacionamentos íntimos que a gente desenvolve com algumas pessoas. E esses relacionamentos são usados por Deus para desenvolver a nossa vida, irmãos. O grande desafio da intimidade é a comunicação, então. Como é que você tem comunicado a pessoa que você é lá na sua casa? Como tem sido a comunicação? Não é uma questão técnica, não, gente. Como é que você tem conversado lá? É verbalizar mesmo, né? A gente sabe que tem comunicação verbal, não verbal, né? Corporal, um monte de linguagem de comunicação. Mas eu quero falar aqui exclusivamente daquilo que você expressa, né? Em palavras, principalmente. Será que as pessoas lá na sua casa conhecem você de fato? Porque se você não expressar aquilo que está dentro de você, ninguém vai conhecer. Né? Se você não for honesto, e se você não expressar, sua esposa não vai te conhecer, seu marido não vai te conhecer, seus filhos jamais vão conhecer vocês, pais. Não tem jeito. Precisa de uma atitude, irmãos. E eu quero conclamar a igreja hoje nesse sentido, nessa direção. O que você tem falado, né? Você consegue expressar o amor lá? Aquela famosa frase, eu te amo. Vamos começar por ela.
É clichê, né? A gente sabe. Mas como que vai ela lá, né? E se a gente não fala, se nós não expressarmos, a gente abre espaço para que a outra pessoa fique tentando interpretar a gente. Aí aquele esforço, né? Bom, será que ela está querendo dizer isso ou aquilo? Será que ela está falando isso ou aquilo outro? Essa atitude dela demonstra isso ou aquilo mais? Se a gente não expressa, né, principalmente falando, mas é lógico, existem outras formas de expressar, né? Afeição, carinho, amor, cuidado, tem muitas formas, mas principalmente falando. Se a gente não fala, como é que o outro vai saber? Não existe família sólida sem que seja estabelecida, irmãos, essa estrutura firme aí da intimidade, onde as pessoas são sim honestas, são sim. Elas podem derramar a alma dentro de casa, né? Principalmente pais em relação aos seus filhos, né? E os casais também, entre eles. Principalmente assim. Não sei como é que você tem se relacionado com a sua esposa, com o seu marido. Eu não sei como que é, se ela já te conhece, né? Eu tenho 10, 11 anos de casamento. Eu sei que eu estou aprendendo, né? Que eu preciso melhorar bastante, né? Porque o grande desafio, né, humano é a gente ser acolhido dentro do coração do outro. Porque é assim que acontece conosco em relação a Deus. É igual. É igual. É da mesma forma. A gente tem dificuldade, né? Os homens principalmente têm dificuldade em expressar, porque dizem, não, isso é coisa de mulher, né? Expressar o sentimento. Estou falando disso, irmãos. Expressar aquilo que você sente. Tirar essa proteção aí, essa armadura. Eu não vou nem falar máscara, mas é armadura, é escudo. Expressar sentimento. É olhar firme nos olhos, né? Ali, ó. Olhar lá dentro. É ficar atento, sensível, né? Expressando aquilo que você sente. E aí recebendo lá do outro também, né? As preocupações, as variações, né? Sentimentos. Se não estabelecermos, né, esse ambiente não vai dar. Os pais, né, eu li que existem estudos que dizem que os pais tratam os filhos diferente das filhas, por exemplo, né? Aí os meninos, eles crescem com muita dificuldade de expressar sentimento, expressar necessidades. Eles são mais reservados, né? Porque isso não é coisa de homem. Mas o nosso grande desafio, irmãos, dos pais em relação aos filhos, é que eles sejam verdadeiros, honestos, né? Comuniquem aos filhos. Eu já vivi isso aí, filho. Eu sei como é que é. Eu sofri. Chorar junto, né? Que eles vejam. Demonstrar que os maridos sejam assim também. Tenham a oportunidade de rasgar o coração. Né? Demonstrar que são sim frágeis. É claro que os homens e as mulheres têm as suas peculiaridades, as suas diferenças. Mas existe uma necessidade, irmãos, urgente, de construirmos as nossas famílias baseadas na intimidade, baseadas na expressão, né? Expressar. Principalmente aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente espera do outro, né? As nossas necessidades, os nossos sentimentos, as nossas impressões. É desligar mesmo a televisão e conversar mais fundo. É ir além do bom dia, como é que foi, está chovendo, não está. Conversas mais profundas, irmãos. Principalmente com os filhos também. Ir chegar junto deles. Ver o que eles estão sentindo, ajudá-los a expressar também. Porque essa é a proposta de Deus para a humanidade, né? A gente vai se construindo, a gente vai se encontrando.
Na medida em que a gente ama, é amado. Na medida em que a gente perdoa, é perdoado. Na medida em que a gente conhece e também é conhecido. É assim que funciona, é assim que deve funcionar. Não há tempo. Tão curta é a vida para discussões banais, desculpas amargas, tirar satisfações. Só há tempo para amar. E mesmo para isso, é só um instante, né? É o finalzinho daquela pesquisa. Ele falou essa frase aí do Mark Twain. É tão pouco, irmãos. Um casamento aí de 30, 40, 50 anos. Tão pouquinho. Passa tão rápido. A gente perder tempo com superficialidades. Então vamos fundo, vamos profundo, profundamente, né? Expressando aquilo que realmente se passa dentro de nós. Né? Vamos construir, né? Casamentos aí seguros, honestos, verdadeiros, fortes, honestos e sinceros. 1 de João, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 8. Quem não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. E Deus manifestou o amor, Deus expressou o amor, Deus esterizou, Ele colocou para fora o amor, né? Desculpa, irmãos. Deus manifestou, foi assim que Deus manifestou, Ele enviou o seu próprio Filho. Ele enviou Jesus. Ele se sacrificou. Foi assim que Ele expressou o amor que Ele sente. Se nós não expressarmos o amor que nós sentimos, o amor não existe. Não existe amor sem expressão, irmãos. Se você não expressar aquilo que você sente, você não é uma pessoa verdadeira, você não ama de verdade. Foi assim que Deus manifestou o amor para conosco. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Aí lá no versículo 16, pula lá para o 16. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Confiança. Nós conhecemos e confiamos. Deus é amor, mais uma vez. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque nesse mundo somos como Ele. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Está claro, irmãos? Está muito claro. Se você não consegue expressar, é porque você não ama. De verdade. O amor precisa ser materializado. Amém? Foi assim que Deus manifestou o amor dele para conosco. Com Deus é assim. Deus não tem medo de rejeição. Ah, mas Ele é Deus. Ele é tão poderoso, Ele é grandioso, Ele sabe tudo. Alguém tão grande assim não pode se expor, né? Não pode se colocar numa situação de fragilidade. Mas não. Foi assim que Deus expôs, né? Manifestou o amor dele para conosco. Foi assim. Ele enviou Jesus, sem medo de ser rejeitado. Jesus na cruz do Calvário, Ele olhou para o lado. Para todos os lados. Ele disse: Senhor, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Eles estão me rejeitando, estão rejeitando a sua expressão de amor.
Deus não tem medo de rejeição, não. Se você é cristão, se você é um cristão casado, se você é um cristão pai, se você é cristão filho, você deve fazer como o seu pai faz e fez. Sem medo de se expor, né? Sem medo de se colocar na mão de outra pessoa. Será que ele vai me aceitar? Será que ele vai... O que ele vai entender disso que está aqui dentro? O que ela vai sentir quando eu falar isso para ela? Deus manifestou o amor dele para conosco. Eu convido você, hoje, nessa manhã, a partir disso, participar da mesa do Senhor. Porque na noite em que Jesus foi traído, na noite em que Jesus foi rejeitado, ele partiu o pão. E ele disse: esse é o meu corpo, partido em favor de vocês. Façam isso todas as vezes que vocês comerem no meu nome. Entendam, quando vocês comerem o pão que foi partido, o pão que representa o meu corpo, vocês estão anunciando o grande amor com o qual Deus amou o mundo. Amou de tal maneira. Vocês estão anunciando que eu morri, mas vou voltar. Amém, irmãos? Então, na medida que você participar da ceia do Senhor hoje, maridos, quando você participar da ceia do Senhor hoje, entenda, Deus manifestou o amor dele para com você. Eu convido você a participar, né? Compartilhar aí com a sua esposa, né, o pão. Você dá para ela dá para você, se você estiver aqui com o seu cônjuge. Porque Deus manifestou o amor dele para conosco. Se você está aqui com seu filho, você quer compartilhar também, trocar com ele aí o pedaço de pão. No momento em que nós formos participar, eu vou convidar você. Mas no momento você vem até aqui à frente. Você vai pegar um pedaço do pão e um cálice e volta para o seu lugar. Nós vamos participar juntos. Todos aqueles que creem em Jesus, todos aqueles crentes em Jesus, todos aqueles que o receberam, todos aqueles que o acolheram, são convidados a vir e participar da mesa do Senhor. Eu queria convidar aqui para frente minha esposa, eu queria convidar minha mãe também, meu pai está aqui. Celebrar, eu não nasci solto no mundo. Deus me colocou num seio familiar, né? Como é que está você? Está sozinho aqui? Tem alguém sozinho? Tem alguém familiar perto? A Rome está aqui hoje ela está sozinha, né? Quem está acompanhando? E você percebeu alguém que está sozinho aí do seu lado? Então dá um abraço, a gente vai estar junto. A gente vai participar do corpo do Senhor, né? Nós vamos fazer isso juntos. Convido você a ficar de pé, vamos ficar de pé. Senta pra cá, meu brother. Vamos todos juntos. Formamos todos, irmãos. Expresse o amor, né? Abraço é tão bom. Não deixe de abraçar todos os dias as pessoas que você ama. Todo dia é um abraço. Cada dia mais um preparo. Expresse o amor. Expresse o amor. Não acaba essa segunda lá em casa. Essa dureza no coração. Vamos amar. Da mesma forma,
Depois de haver ceado, Jesus então levantou o cálice e ele disse: esse é o cálice da nova aliança. Aliança de amor, que é estabelecida entre Deus e os homens. Aliança que é feita no meu sangue. Por isso, todas as vezes que vocês beberem em memória de mim, vocês anunciam o meu amor. Convido você agora a participar dos seus juntos. Está abraçado aí? Todo mundo abraçado? Deus está te falando, você não está sozinho. Você não está sozinho. Estou cuidando de você. Através dessas pessoas tão queridas que estão pertinho aí de você. Através da família. A família estendida, que é a comunidade de fé. Agradece a Deus. Assim, Senhor, obrigado pela minha família. Senhor, obrigado pelos meus pais. Obrigado pelos meus irmãos. Senhor, nós estamos aqui na tua presença, meu Deus. Celebrando a tua palavra, celebrando, Deus, a tua obra. E, Deus, celebrando o teu amor. Esse amor fortalecido pela aliança, Deus. Um amor estabelecido pela graça. Um amor que opera em nós, que nos transforma. É um amor, Pai, que não tem medo. Não tem medo. Dizer, Pai, nós recebemos esse amor no nosso coração. Nós acolhemos, Pai, esse amor no nosso coração. E agora que esse amor transborde em nós. Eu quero pedir agora, Deus, em nome de Jesus, estende a tua poderosa mão, Pai, sobre essas casas, sobre essas famílias, sobre esses casamentos, Senhor, em nome de Jesus. Fortalece, Senhor, esses laços, Pai, esses vínculos. No nome do Senhor Jesus, que o Espírito esteja agora, Pai, firmando cada compromisso. No nome de Jesus, Pai. Fortalece, Senhor, as famílias. Que elas sejam, Pai,